ação. Deu para gabaritar. Olha, que bom. Eu ainda não vi se já disponibilizaram o gabarito para ver como estava a prova. Que dependendo, se a questão não estiver pequena, às vezes nem precisa pôr, né, o universo. Dependendo de como for, enfim. Não sei se a questão realmente esteja pedindo e tal. No gabarito tem? Então depois eu dou uma olhadinha lá. Isso é fundamental. Hoje a gente vai falar aqui sobre o módulo do valor absoluto. É um conteúdo que nessa disciplina é cobrado de uma forma bem tranquila, que em pré-cálculo eles também vêm módulo, assim, umas questões bem mais complicadas. E como o Felipe falou, a questão da D parece tranquila. Eu vou falar um pouco, né, do que é o módulo, mas lá no final eu trouxe questões de avaliações anteriores. Tem essa que eu acho que está mais parecida aí com o que está pedindo na D1. Então, vamos falar como se ninguém nunca tivesse ouvido falar sobre o assunto, fala bem explicadinho, para a gente conseguir fazer com propriedade lá a questão. Então, o módulo, né, do valor absoluto, ele é representado aqui por esses dois pauzinhos aqui. E basicamente, assim, tendo uma noção geométrica do que é o módulo do valor absoluto, é como se a gente estivesse comparando uma distância. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, e esse ponto ele pode ir 2 unidades, então ele pode ir a uma distância de 2 unidades. E essa distância de 2 unidades, vamos supor que aqui seja o 0, ela pode ser 2 unidades para a direita ou 2 unidades para a esquerda. E quando a gente está tendo essa noção de distância, a gente não fala, por exemplo, daqui da minha casa até a padaria são menos 20 metros. A gente usa sempre um valor positivo. Então, é mais ou menos nessa ideia que a gente vai trabalhar com o módulo. Então, o que acontece? Quando o que está dentro aqui do módulo ele for um valor positivo, a gente já deixa ele do jeito que ele está. Mas se vier um valor negativo, a gente multiplica por menos 1 e encontra esse valor. E se for 0, vai ser 0 mesmo. Então, botar aqui um exemplo numérico que fica um pouquinho mais claro para a gente. Então, se eu tenho um módulo de 2, como ele já é positivo, ele vai ser o próprio 2. Agora, se tiver aqui menos 2, por exemplo, como que está aqui é negativo, pela definição aqui, o que a gente faz? A gente multiplica por menos 1 o que está dentro aqui do módulo, que no caso aqui é o menos 2, e menos vezes menos vai dar mais. Então, a gente também encontra um valor positivo. E se tiver dentro do módulo for um 0, a resposta aqui é o nosso próprio 0. Então, essa é a definição aqui inicial de módulo. E conforme a gente for vendo aqui, for passando, vai aumentando o grau de dificuldade. E quando trabalha com inequação, né, a gente também tem alguns detalhezinhos que a gente precisa trabalhar quando estiver trabalhando com inequação. Então, aqui são algumas propriedades que a gente pode tirar dessa primeira definição aqui, que o módulo de alguma coisa sempre vai ser maior ou igual a 0. Se esse módulo de x for maior, vai ser sempre maior ou igual ao número, né, que está aqui dentro, porque ele vai ficar positivo, porque se ele vier negativo, a gente multiplica por menos 1. Uma outra propriedade, se o que está dentro do módulo, né, a gente pode multiplicar, ou se tiver já 2 números que estejam multiplicando,
a gente pode separar em 2 módulos aqui independentes, né? E multiplicar sem problemas. A mesma coisa na divisão, se tiver uma fração aqui dentro, né? A gente pode dividir em 2 módulos também. Aqui só está dizendo que o y é diferente de zero porque o denominador de uma fração não pode ser zero. E aqui alguns exemplos, esses exemplos aqui estão, exemplos não, exercícios lá do EP, só para ficar claro para a gente, o que a gente, quando a gente trabalha com igualdade, não é o caso lá do módulo da questão lá de vocês, mas, de repente, né, numa P2, apareça aí essa anotação aqui como uma equação. Então, como a gente viu, se o que tiver dentro do módulo for zero, ele vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, é tranquilo, é só a gente pegar o menos 2, x mais 1 igual a zero. E achar aqui o valor de x, sem maiores problemas. Então, aqui está 1 positivo, passa para o lado direito negativo. Aqui a gente poderia multiplicar todo mundo por menos 1. Na igualdade, não tem tanto problema. Agora, quando a gente está trabalhando com inequação, aí a gente já teria que multiplicar aqui por menos 1. Porque, senão, se eu fizer assim, né, menos 1, dividido por menos 2, menos por menos dá mais. Aqui o sinal de igualdade não muda. Agora, se fosse com a inequação, ia ter que lembrar de mudar o sinalzinho de lado. A gente vai ver isso em algum exemplo ali na frente. Nesse daqui, aparece o 3 aqui para a gente. Então, a gente vai ter que calcular pensando nas duas hipóteses. Como a gente não sabe o valor de x, então a gente não sabe se o que está aqui dentro é um valor positivo, se tudo que está dentro aqui do módulo é um valor negativo. Então, a gente calcula das duas formas. Então, se o que tiver aqui dentro do módulo for positivo, o que está ali depois da igualdade permanece a mesma coisa. Então, vai ser menos 2x igual 3 menos 1. X vai ser igual 3 menos 1, 2. Divididos por menos 2 vai dar menos 1. Ou, uma outra possibilidade, se o que estiver dentro aqui do módulo for um valor negativo, a gente multiplica aqui por menos 1. Então, menos 2x mais 1 igual a menos 3. E faz o cálculo aqui normalmente. Então, vai ficar 3, no caso, menos 3, mais 1 passou negativo. X vai ser igual a menos 4, divididos por menos 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Menos divididos por menos dá mais. Aí aqui eu botei menos 3, mas tem gente que prefere pôr negativo o lado esquerdo aqui sem problema. Vai dar o mesmo resultado. Se quiserem testar depois, poderia trocar todo mundo de sinal aqui do lado esquerdo, deixar aqui igual a 3 normalmente. Também não tem problema, tá bom? Fica a critério aí do cliente e dependendo da estratégia de resolução também, né? Que na hora, às vezes, vale mais a pena fazer de um lado, de outro. E esse aqui é uma pegadinha, né? Ele dá pra gente aqui, ó, qual é o valor do módulo, né, de menos 2x mais 1, que seja igual a menos 7. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui com atenção na definição, a gente não vai ter um valor, o resultado negativo de um módulo do valor absoluto. Ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso aqui da letra C, não tem solução, tá bom? Porque não tem módulo do valor absoluto que seja igual a um número negativo. Tranquilo até aí, esses conceitos iniciais. Chegou mais gente aqui, chegou Josmar, Júlia, sejam bem-vindos à nossa videotutoria.
Então, toda vez que o valor for negativo, aqui, Júlia, quando estiver dentro do módulo do valor absoluto, por exemplo, aqui, ó, um menos 2, aí a gente multiplica por menos 1 e ele vai virar positivo. Ou seja, o módulo de alguma coisa deu um número positivo, o módulo de uma outra coisa que também deu um número positivo, e se for zero, é zero. Então, o nosso resultado do módulo, ele é positivo, tá? Aí a gente avalia o que está dentro aqui do módulo, se ele é positivo, permanece a mesma coisa. Se é negativo, a gente troca o sinal, multiplica aqui por menos 1. Beleza? E nesse caso aqui, né, como a gente não sabe se o x aqui, qual é o valor de x, se vai deixar isso aqui tudo positivo ou se vai deixar isso tudo aqui negativo, a gente faz as duas opções. Faz sendo positivo e faz sendo negativo, tá? E quando tá o valor numérico bonitinho, é fácil pra gente, né? Aí, mas quando aparece ali as incógnitas, aí que vai ficar diferente. Deixa eu ver, a Julia tá digitando. Quando for igual à letra C, então ele está dizendo aqui para a gente o quê? Que o módulo de alguma coisa é um número negativo e não vai acontecer de ser negativo. Não existe essa possibilidade na definição de módulo do valor absoluto. Então aqui o resultado aqui não existe conjunto de solução para módulo que seja o valor, resultado final aqui seja um número negativo. Tá bom? Aí começa a dificultar, né, um pouquinho, né, um grauzinho de dificuldade quando a gente começa a trabalhar com inequação modular, que nas inequações a gente já não acha um valor absoluto ali sozinho, a gente geralmente acha como resposta o intervalo numérico, que pode ser tanto para a esquerda, para a direita, pode estar dentro ali dos dois valores. E aí a gente tem uma regrinha aqui, né? Tem uma condiçãozinha para a gente conseguir resolver com maior facilidade. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de inequação modular, módulo de x maior que 5, módulo de x menor que 5, x menos 2 maior ou igual a 2. Então, são possibilidades aqui que a gente tem de trabalhar com o módulo do valor absoluto. Aí a gente tem essa regrinha aqui, ó, que vai ajudar muito vocês a resolverem lá a questãozinha da D. Então, quando aparecer assim para a gente, ó, o módulo de x menor que alguma coisa, como que a gente resolve isso daqui? Se for o sinalzinho de menor ou o sinalzinho de menor ou igual, a gente vai pegar tudo que está dentro do módulo, aqui só está um x, botei o x aqui, vou repetir esse sinal aqui, ó, dos dois lados, aqui do x, e vou repetir esse número que está aqui, ó, do lado direito, e do lado esquerdo eu coloco o simétrico dele. Então, essa é a regrinha para quando a gente estiver trabalhando com o sinal de menor ou menor ou igual. Se fosse menor ou igual, eu colocaria aqui menor ou igual, menor ou igual. Isso vai ficar mais fácil da gente perceber quando a gente estiver trabalhando ali nas questões. Porque o que acontece? Eu estou querendo aqui um intervalo de números que sejam menores do que esse A, né? Ou do que esse... desculpa, vou botar aqui primeiramente um número. E esse número, ele é uma distância, por exemplo, menor do que 2, de 2 unidades desse meu ponto aqui. Então, vou botar aqui, ele é menor do que 2 unidades para a direita e menor do que 2 unidades para a esquerda, tá vendo? Então, eu quero esses valores aqui que estejam dentro desse intervalo, que sejam menores.
Então, é basicamente o que a gente fez aqui. Eu peguei um número e eu quero os valores que estejam aqui nesse intervalo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Aí, por isso que a gente pega aqui esse valor, põe aqui na direita e põe na esquerda. É diferente de quando a gente quer os valores que sejam maiores do que esse número. Aí, por exemplo, aí, vou botar aqui o mesmo exemplo. Eu tenho 0, vou botar aqui o 2, vou botar o menos 2. Aí, no caso aqui, quando é maior do que qualquer número, aí é que eu vou querer assim, ó, eu quero os valores que sejam maior do que duas unidades do zero. Se o 2 está aqui, eu quero os valores que sejam maiores do que o 2, aí eu já vou querer esse intervalinho aqui, ó, para a direita, que eu quero os números que sejam maiores do que 2 unidades de distância, vamos dizer assim, do zero. Aí pode ser 3, 4, 5, 1 milhão. Mas também para o lado esquerdo a gente tem essa noção de distância. Eu quero os valores que sejam maiores do que 2 unidades de distância do zero. Então, posso ter aqui também, ó, se aqui no menos 2 eu tenho 2 unidades, eu quero os valores que sejam maiores do que 2 unidades, então eu vou pegar aqui esse intervalinho de fora. Ou seja, quando eu tenho aqui o módulo de x maior que um número, que um valor aqui, eu vou querer, aí eu pego, ó, o que está dentro do módulo, ele vai ser menor do que esse númerozinho aqui, ó, com sinalzinho negativo, ou o que está dentro aqui do módulo, ele vai ser maior do que esse número aqui. É mais ou menos aqui uma regra geral para esse exemplo que eu dei aqui, tá bom? Então, guardem isso aqui, tá? Essa regrinha aqui de ouro, para vocês irem com uma boa base aí para fazer uma questão. A D vocês podem consultar, né, a hora que quiserem, mas quando chegar na P, por exemplo, na P2, vocês vão precisar saber da regrinha. Então, vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais claro aqui para a gente. Esse exercício 7 deve ser do EP6, 7, sei lá. É o EP que está falando aí sobre módulo. Aí ele fala aqui, ó, em cada item a seguir, encontre um conjunto solução, escreva-o, se possível, na forma de intervalo ou união de intervalos. Então, primeira coisa, ó, sinalzinho de maior ou igual. Aí eu vou olhar lá, a regrinha do maior, ó, aqui é sinal de maior, mas poderia ser maior ou igual também, tá? Aí a gente reproduz isso para cá. Então, eu vou pegar o que está dentro do módulo, vai ser menor do que o simétrico, ou ele é maior do que o número que está aqui. Então, vamos para lá. O que está dentro aqui do módulo, 8x menos 12, vai ser menor, né? Menor, no caso aqui, menor ou igual ao simétrico desse número aqui, ou o que está dentro ali do módulo vai ser maior ou igual a 3. Beleza? Só apliquei a regrinha ali. Peguei essa regrinha que estava aqui e transferi ela para lá. Aí agora é só a gente achar os valores de x, ou seja, isolar o x aqui. Então, 8x, vou passar esse menos 12 para o lado direito, que vai vir aqui positivo. X vai ser igual. Menos 3 mais 12 vai dar 9. O 8 que estava aqui multiplicando, eu passei ele aqui para o outro lado dividindo, porque ele está positivo, não tem problema de fazer isso daqui. Se tivesse aqui negativo, a gente primeiro multiplicava todo mundo aqui por menos 1, mudava isso aqui, esse sinal aqui também, e resolvia. Mas como está positivo, dá para passar para o outro lado multiplicando sem maiores problemas.
Agora vamos aqui para o lado direito. Ficamos com 8x maior ou igual a 3, menos 12 passa a mais 12. O x vai ser igual a maior ou igual a 3 mais 12, 15. E o 8, novamente, que estava multiplicando, passou aqui dividindo. E agora como é que a gente representa aqui? Então, a resposta, né? X menor ou igual a 9 sobre 8, ou x vai ser maior ou igual a 15 sobre 8. Então, os valores menores que o 9 sobre 8, ele vai para o lado esquerdo da reta numérica infinitamente. Então, a gente pode representar assim, ó, do lado do menos infinito, sempre vai ser um parêntesezinho, né? Sinalzinho de menos infinito. Aí ficou aqui 9 sobre 8. Como é um intervalo fechado, ó, sinal de menor ou igual, a gente representa com um colchete. Se fosse somente o sinalzinho de menor, a gente representaria aqui com um parêntese. Em algumas outras literaturas, vocês podem achar o parêntese, no lugar do parêntese, usar um sinalzinho do colchete para o outro lado. Também é válido, né? Mas aqui nessa disciplina especial, eles gostam de usar parêntese e colchete, e é o que eu vou usar também, tá? Então, mas existe, e mesmo eu tenho o costume de usar assim, na prova eu botei assim, vai tá correto, tá? União. Aí, novamente aqui, ó, os valores maiores ou iguais a 15 sobre 8. Como é maior ou igual, eu uso aqui colchete. Colchete, E são valores maiores do que isso. Então, vai para o infinito. E no lado aqui do infinito, a gente sempre vai usar o parêntese. Então, aqui a gente representou esse exercíciozinho aqui com uma forma de intervalo ou união de intervalos, que foi o nosso caso aqui. Tranquilo, né, gente? Um assunto bem tranquilo. Claro que dá para dificultar, que pode aparecer fração, módulo dentro do módulo, mas a questão lá da AD está bem tranquilinha. Vamos lá. Essa daqui já tem um outro sinal, aí para a gente utilizar, né, a outra regrinha aqui para treinar a outra regrinha também. Aí vai ser aquela regrinha que a gente vai botar o x no meio. Opa, passei direto. Aqui, lá o sinalzinho de menor ou igual, se não me engano. Pegar o que está dentro do módulo, repetir o sinal aqui, ó, dos dois lados. O lado direito ele normal, do lado esquerdo ele negativo, o simétrico dele. Então vamos pegar aqui, ó, tudo que está dentro do módulo. Sinal de menor ou igual dos dois lados. X de um lado, menos x, né, simétrico disso aqui do outro. Agora, a gente tem que isolar aqui o nosso x. O nosso objetivo aqui é deixar aqui, achar valor, né? Achar aqui o valor de x para ver como é que ele se comporta, qual o valor de x. Aí aqui dá para fazer assim direto, ou a gente pode dividir aqui em duas situações. Pegar essa primeira situação aqui, ó, do lado esquerdo, fica menos x menor ou igual a 3x menos 1.
Aí, vamos ver aqui qual seria a melhor estratégia. Tanto faz, né? Pegar esse menos x para cá, botar o 3x para lá. Vou botar esse 3x aqui para a esquerda. Então, vai ficar menos x, vai ficar menos 3x, menor ou igual a menos 1, menos x menos 3x dá menos 4x. Agora, o que eu faço? Como aqui está negativo, eu não vou botar ele direto aqui, passando para o outro lado, dividindo. Antes disso, eu tenho que multiplicar aqui por menos 1, para a gente não esquecer de mudar esse sinalzinho aqui também. Então, quando a gente multiplica todo mundo por menos 1, a gente encontra aqui 4x. O sinal que estava de menor ou igual, ele vira maior ou igual. E o menos 1 vai virar mais 1. Aí agora sim, como está tudo positivo aqui, principalmente esse carinha aqui que está multiplicando, eu passo ele lá para o outro lado da desigualdade, dividindo. Então, x vai ser um valor maior ou igual a 1/4. Aí agora a gente pega uma outra partezinha lá, que faltou esse xzinho aqui para a gente trabalhar com ele. Aí pega aqui, ó, essa partezinha aqui, assim toda, ó, que está em verde. Aí fica 3x menos 1 menor ou igual a x. Então, 3x, x passa para o outro lado aqui, negativo, menos 1 passou positivo. Que reparem que aqui, ó, é uma multiplicação, por isso que eu tive que fazer aqui. Nesse caso aqui, ele está subtraindo, só subtraindo, então posso passar ele aqui direto, que não altera esse sinal aqui da desigualdade. 3x menos x é igual a 2x, menor ou igual a 1. X vai ser menor ou igual a 1 sobre 2. Agora a gente pode pôr aqui numa reta numérica, que a gente, assim, quando está trabalhando com fração, às vezes não fica tão claro, né? Qual é o valor que é maior do que o outro. Aqui, esse daqui até que são amigáveis, né? 1 divididos por 2 é igual a 0,5. 1 sobre 4 é igual a 0,25. Então, colocando aqui em ordem, né? Vou botar aqui numa reta numérica, só a nível de ilustração. O 0,25 vai ficar à esquerda, o 0,5 mais à direita. Aí a gente tem que ver o que faz parte desses dois aqui, né? Ao mesmo tempo. Eu quero que sejam valores que sejam maiores ou iguais a 1/4, são os valores que estão aqui à direita, e os valores que sejam menores ou iguais a 1 sobre 2. É que a gente for com o intervalinho aqui também. Então, menores que isso daqui são os valores que vêm para cá. Então, quando faz a interseção dos dois, vai ficar esse espaçozinho aqui. Então, o nosso x, ele está entre 1 sobre 2 e o 1 sobre 4. Ok? Então, é esse intervalinho que está aqui. Aqui é 1 sobre 4, aqui é 1 sobre 2. Então, o nosso x, ele está circulando aqui, né, entre esse intervalinho, tá? Ah, mas se quisesse fazer direto, não teria problema, como faria, né, direto? Com muito x, de repente, não sei se é mais interessante. Aí, por exemplo, eu quero tirar esse x daqui. Aí subtraio todo mundo aqui, menos x. Aí menos x aqui, menos x aqui, menos x aqui. Aí assumir esse x aqui. Aí depois esse outro menos x aqui. Para assumir com ele, eu subtraio. Aí ia ficar menos 2x aqui, né? Aí eu somo mais 2x. Aí bota mais 2x aqui, mais 2x aqui. E assim a gente vai resolvendo. Mas qualquer dificuldade,
melhor resolver assim separado para não ter problema. Ok? Então, esses são os dois casos ali, né? Com o sinal menor ou o sinal de maior. Usamos as duas propriedades aqui que vocês vão ter que utilizar, né, lá para a questãozinha da D. Deixa eu ver se já entra numa questãozinha boa aqui para gente. Então, vamos começar aqui. Questãozinha de AD foi de 2022. Vamos ver esse assunto aqui é bem... esse aqui é interessante, esse -4 aqui. Acho que hoje a vídeo tutorial vai terminar um pouquinho mais cedo, porque esse assunto é bem tranquilinho. Então, represente como intervalo ou união de intervalos o conjunto dos números reais que satisfazem simultaneamente as duas inequações. Então, aqui ele deu duas inequações para a gente e a gente vai ter que fazer a interseção, escolher, né? Perceber quais são os números que fazem parte da resposta da primeira inequação e da segunda inequação ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, sinal de menor ou igual. Aí vamos voltar lá na regrinha. É o mesmo que está aqui, né? Menor ou igual. O xizinho vai ficar no meio, repete o sinal, e esse númerozinho do lado direito repete ele, do lado esquerdo é o simétrico. Então, vamos pegar ali o que está dentro do módulo. 3x mais 2. Repito o sinal de um lado, repito o sinal do outro, o mesmo sinal que está aqui. 4 do lado direito e o simétrico dele do lado esquerdo. Agora é só fazer continha. Aí, novamente, vocês podem fazer dividindo aqui em dois casos ou tentar fazer direto aqui. Esse aqui dá para fazer direto sem problemas. Por exemplo, a gente quer isolar o x aqui nesse intervalo, aqui dentro, né? Então, esse 2 está atrapalhando. O que eu faço? Para assumir com esse 2 aqui, eu vou subtrair -2 e eu tenho que fazer isso nos outros componentes. Ou seja, em outras palavras, é pegar esse +2 e passar para os outros lados aqui, subtraindo. Então, esse +2 vai vir para cá negativo e vai vir para cá negativo também. Então, ficamos aqui, ó, -4, -2, menor ou igual 3x, menor ou igual a 4 menos 2. -4 menos 2 dá -6. Menor ou igual a 3x, menor ou igual 4 menos 2 dá 2. Aqui, como está positivo, eu vou usar o mesmo raciocínio. Se aqui está multiplicando, eu posso passar ele para ambos os lados ali dividindo. Então, vai ficar -6 divididos por 3. E o 2 também divididos por 3. Então, já descobrimos aqui que na nossa primeira inequação modular, o nosso x ele vai estar variando. Aqui dá até para melhorar um pouquinho, ó. -6 divididos por 3 dá -2. Então, o nosso x está variando aqui entre -2 e 2/3. Agora, vamos fazer a outra inequação modular. Vou fazer de uma corzinha diferente. Aí, essa aqui a gente pega aquele caso, vai ser positivo para o lado direito, aqui. Pegamos tudo o que está dentro da equação, como é o sinalzinho de maior ou igual que está lá, né? Vai ser maior ou igual ao que está aqui, ou menor ou igual ao simétrico disso daqui. Então, a gente volta lá. Então, vai ser igual ao que está aqui. Basicamente, é só tirar o módulo.
sinal de maior. Ou o que está dentro ali do módulo menor do que o simétrico, tá bom? Agora vamos isolar o x aqui para ver o que acontece. Então, ficamos com menos 5x maior do que 1. Esse 1 está positivo, vou passar aqui negativo. Aí, menos 5x maior do que 0. Aí, nesse caso aqui, como está menos 5x, para não passar ele direto aqui e não esquecer de mudar o sinal, a gente já multiplica todo mundo aqui por menos 1. Fica 5x menor do que 0. Aí, passando esse 5 para o lado direito, vai ficar 0 dividido por 5, que dá o próprio 0, tá? Vou deixar aqui indicado. Menor do que 0. Ou, agora vamos fazer a outra partezinha aqui também. Menos 5x menor do que menos 1. O 1 que está positivo passa negativo. Menos 1 dá menos 2. Aí, novamente, está multiplicando. Vamos multiplicar aqui todo mundo por menos 1. Vai ficar 5x. Sinalzinho de menor vai ficar sinal de maior. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Agora, a gente passa o 5 que está multiplicando, dividindo. Agora, vamos fazer aqui a interseção. Deixa eu ver mais aqui para baixo. Deixa eu ver se eu deixei outro slide em branco aqui. Não, então vou fazer aqui mesmo. A reta numérica, deixa eu ver, ele não exige que faça essa reta, mas é interessante para ver como se comporta, às vezes, principalmente quando está trabalhando ali com fração e tal. Deixa eu botar mais um pouquinho para baixo. Deixa eu ver, fica bem apertadinho aqui. X, pegar outra reta. Bom, então ali no primeiro caso, o nosso x está variando entre menos 2 e 2/3. Então, menos 2, que é um número negativo, né? Ele é menor que 2/3, então vou botar ele para cá. Cadê o lapisinho? Aí um detalhezinho aqui também, dessa notação. Eu vou representar aqui como bolinha fechada, porque aqui está utilizando o sinal de menor ou igual. Esse sinal de menor ou igual significa que exatamente aqui o menos 2 ele está fazendo parte da nossa resposta. Se fosse somente o sinal aqui de menor, né, significa que maior, são números maiores do que 2/5. 2/5 exatamente não faz parte da resposta. E a gente representa aqui com uma bolinha aberta, para indicar que são valores maiores e não maiores ou iguais. Então, aqui é menos 2. E aqui 2/3, bolinha fechada também. E são esses valores que estão entre esses dois pontos. Agora, o 0. X menor do que 0. O 0, ele é um pouquinho maior ali do que o menos 2. Então, vou representar o 0 aqui com uma bolinha aberta, tá? Aqui é o 0. Eu quero os valores que sejam menores do que o 0. Então, são esses valores aqui, ó, que eu estou querendo como resposta. Agora, 2/5. Vocês acham que ele está
à direita do 2/3 ou à esquerda dos 2/3? O que você acha? O que vocês acham? Que 2/5 é um número maior, menor do que 2/3? Deixa eu ver, a Thais está digitando ali. Ah, tá. A Thais botou ali pra gente. Como se diferencia mesmo a bolinha aberta e a bolinha fechada? A bolinha fechada é quando eu utilizar o sinal de menor ou igual, ou maior ou igual. Aí a gente utiliza a bolinha fechada, que é para simbolizar que exatamente o -2, né? No caso aqui 2/3 também, fazem parte da resposta. A bolinha aberta é porque aqui, ó, ele só utilizou o sinal de maior. Então, são números maiores do que 1. Exatamente o 1 não faz parte da nossa resposta. Aí a gente simboliza aqui a bolinha aberta. Se fosse maior ou igual, aí a gente botaria a bolinha fechada. Beleza? E aí a pergunta que eu fiz, 2/5 é maior ou menor que 2/3? O que vocês acham? 2/5 é menor? Só o Felipe respondeu ali. Aqui fica até tranquilo da gente perceber, né? Que se eu tenho 2 unidades e dividir para 5 pessoas, né? Vamos dizer, tenho R$2 para dividir para 5 pessoas, vai dar ali 40 centavos, né? E se eu tenho R$2 para dividir para 3 pessoas, vai dar um pouquinho a mais, né? Vai dar ali, sei lá, uns 60 e poucos centavos. Então, 2/3 é maior, né? E como o Felipe botou ali, eu perguntei, né? 2/5 é maior ou menor, então 2/5 ele é menor do que 2/3. Então, se 2/5 é menor do que 2/3, eu vou representar ele aqui um pouquinho antes do que o 2/3, tá? Então, vou representar ele aqui, ó, com uma bolinha aberta, porque aqui é o sinal de maior, tá? Então, 2/5. E eu quero os valores que sejam maiores do que 2/5. Então, se são maiores, são os valores que estão indo ali para a direita, tá bom? Aí agora a gente tem que fazer uma interseção. A gente vai ter como resposta os valores que fazem parte tanto da primeira resposta quanto da segunda resposta ao mesmo tempo. Então, aqui a gente pode traçar, né? Ó, o -2, ó, tá vendo? Tá cortando aqui o roxinho também. Se a bolinha é fechada, vou botar uma bolinha fechada aqui, ó. -2. Aí que tá fazendo parte em comum, ó, até o 0, bolinha aberta. Depois disso, ó, só faz parte do verde, aí depois volta a fazer parte dos dois, e depois disso só do roxinho. Então, aqui, ó, é o 0, aí representa aqui com uma bolinha aberta. Então, entre o -2 e o 0 aqui é a resposta. Esse intervalo aqui não é. Agora, vai do 2/5, bolinha aberta. 2/5. Muito apertadinho aqui. Até o 2/3, bolinha fechada. Então, vai vir aqui até 2/3. Então, a gente pode representar aqui, ó, o intervalo, né? Bolinha fechada, representa aqui com colchete. Vai até o 0. Aí, como é bolinha aberta, aí a gente representa pelo parêntese, união, bolinha aberta, parêntese, 2/5. E bolinha fechada lá no 2/3. Então, 2/3. E a gente põe aqui o colchete. Ok?
E aí, tranquilo? Vocês já tinham visto isso? Já tinham estudado essa interseçãozinha aí de módulo? O que vocês estão achando? Dá para fazer a questão? Boa noite aí para quem chegou depois. Acho que foi a Carla que chegou depois. Você já tinha falado com a Carla? Ah, Júlia, semestre passado. Ah, esqueci esses detalhes. Mas se tudo der certo, vai passar direto agora para o métodos 2. Já tem uma bagagem, né, do semestre passado, ajuda mais um pouquinho de estudo desse semestre. Deve dar, Outro chururu. Boa noite, Carla. Então vamos fazer mais um aqui para a gente fixar bem esse conteúdo. Então aqui, ó, o que apareceu de diferente aqui, ó? Eu tenho um módulo menos 4 menor que 10. Isso aqui até gerou uma confusãozinha. Teve uma questão uma vez que veio com isso, né? Aí, acho que foi numa P ou alguma coisa desse tipo. Acho que foi até na outra ali. A questão, acho que essa aqui é a questão de AP. Aí apareceu esse menos 2 aqui. Aí, como eles vinham dando um padrãozinho, eu não dei um exemplo desse daqui que está lá no AP. Aí eu não sei o que eu faço, né? Porque o exemplo é esse, módulo menor, módulo maior, e aqui aparece esse menos 4. Não tem nem mistério, assim, é só pegar esse menos 4 e passar ele aqui para o lado direito. Aí fica aqui aquela configuração que a gente sabe para usar a regrinha. Módulo de alguma coisa menor que 10 mais 4 e pronto. E faz lá usa a regrinha e vai para o braço, tá bom? Menor do que 14. Só isso. Aí a gente já consegue lá utilizar a regrinha. Então vamos lá. Novamente, ó, a regrinha aqui é sinal de menor. A gente bota o que está dentro do módulo entre o sinal. De um lado, a gente repete esse valor que está aqui. Do outro, a gente põe o simétrico. E aqui usou o menor, né, dos dois lados. Então, vamos fazer aqui um de cada vez. Pegamos tudo que está dentro do módulo. Como aqui é sinal de menor é igual, aí usa essa regrinha, né? Botar o sinal dos dois lados. Do lado direito a gente repete o número que está aqui. Do lado esquerdo a gente põe um negativo. E agora isola o x, tá? O 5 a gente passa subtraindo aqui para os dois lados, né? Então vai ficar menos 8. Aí o 5 veio negativo, menos 8 menos 5 dá menos 13. 8 menos 5 vai dar menos 3. Não, desculpa, vai dar 3. 8 menos 5 dá 3. Aqui a gente passa dividindo. Vai ficar 13 sobre 3. Menor ou igual a 3 sobre 3. E aqui dá para dar uma simplificadinha, né? Então fica menos 13 sobre 3. Menor ou igual a x. Menor ou igual a 1. Ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com isso daqui. Deixa eu ver. Para eu deixar espaço para me fazer a reta. Acho que dá para fazer essa. Acho que vou passar para cá. Vou botar aqui, ó. O módulo de menos 6x
mais 3 menor do que 14. Depois, se precisar aqui do espaço, eu apago isso aqui. Então, a gente pega o que está dentro do módulo, menos 6x mais 3, menor do que 14, menor que menos 14. Agora, vamos isolar aqui o x. Ó. O 3 que está positivo vai passar para cá negativo e para cá negativo também. Então, menos 14 menos 3 vai dar menos 17. Sinal de menor. Repetir aqui o menos 6x. Menor 14 menos 3 vai dar 11. Aí aqui, ó, novamente, ó. Aqui já é uma multiplicação, então não dá para simplesmente passar o menos 6 para o outro lado, né? E esquecer de trocar aqui o sinal. Então, a gente já pega aqui e multiplica todo mundo por menos 1. Aí vai ficar 17 maior do que 6x maior do que menos 11. Aí agora com aqui o 6x positivo, eu pego esse 6 e passo para ambos os lados aqui da desigualdade, dividindo. 17 sobre 6 maior do que x maior do que menos 11 sobre 6. E a nível de visualização, se facilitar, a gente pode reordenar isso aqui também, tá? Como aqui está menos 11 sobre 6, eu posso botar esse aqui, ó, menos 11 sobre 6. Tá vendo aqui? X é maior do que o menos 11 sobre 6, ó. A boquinha fechada tá para menos 11, ó. Então, boquinha fechada. Então, isso aqui eu tô dizendo a mesma coisa, ó. X é maior do que menos 11 sobre 6, ó. O X, ele é maior, né, que menos 11 sobre 6. A mesma coisa aqui. A boquinha aberta tá por 17 sobre 6. Então, 17 sobre 6. Só facilita um pouco, né, para a gente, a questão de ordem aqui, para a gente fazer a interseção dessas duas inequações modulares aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui umas retas. Cinzinha clarinho aqui, mas acho que vai ficar bom. Então, a primeira inequação modular, a que está aqui de abóbora, o nosso x está variando. Você pode ficar... Ela ficou cor de abóbora. Pronto. Não é isso. Agora sim. Menos 13, né? Então, temos aqui um número negativo e um número positivo. Então, o negativo vai ficar aqui para a esquerda. Como é um sinal de menor ou igual, eu vou botar aqui uma bolinha fechada para representar. Menos 13 sobre 3. E o 1 ele vai ficar aqui mais à direita. E nós queremos os valores que estejam aqui entre esses dois números. Agora, menos 11 sobre 6. O menos 11 sobre 6, a gente sabe que ele vai estar antes do 1. Agora, a dificuldade aqui para a gente saber, né, se ele está antes do menos 13 sobre 3 ou depois do menos 13 sobre 3. Aí a gente pode traçar algumas estratégias para resolver esse problema. Simplesmente dividir, fazer a divisão 13 divididos por 3 e ver quanto dá. Menos 11 divididos por 6 e ver quanto dá. Ou deixar os dois com o mesmo denominador. E quando a gente tem duas frações com o mesmo denominador, a gente só avalia lá o numerador, quem é maior e quem é menor.
Aqui nesse caso dá para fazer assim, porque como o 3, né? E aqui é um 6, o 6 é um múltiplo de 3, a gente pode pegar essa primeira fraçãozinha aqui, ó, menos 13 sobre 3, e multiplicar o numerador e o denominador por 2. Aí vai ficar menos 26 sobre 6. Aí a gente, com o mesmo denominador, a gente consegue comparar quem é menor, se é o menos 11 sobre 6 ou se é o menos 26 sobre 6. Isso aqui também às vezes causa uma confusãozinha, para ver quem é menor ou maior. Mas a gente esclarece aqui também, para não ficar dúvidas. Então, quando a gente tem aqui a nossa reta numérica, para a direita vai crescendo positivamente, né? 1, 2, 3. E para a esquerda, ó, é menos 1, menos 2, menos 3. Às vezes dá um nó no cérebro. Pô, 3, menos 3 é menor do que menos 2, né? Que a gente já 3 é maior que 2, 3 é maior. Aí quando vai para o menos, aí acha que é a mesma coisa, não é. Então, menos 3 ele é menor do que o menos 2, menos 4 vai ser menor do que menos 3. Ou seja, o menos 26, ele é menor do que o menos 11. Ou seja, o menos 26 sobre 6, que é a mesma coisa que menos 13 sobre 6, ele é menor do que o menos 11 sobre 6. E o que significa para a gente que o menos 11 sobre 6 ele vai estar um pouquinho à direita ali do menos 13 sobre 3. Aqui a gente está usando somente o sinal de menor. Para cá na reta a gente bota aqui a bolinha aberta, que é menos 11 sobre 6. 17 sobre 6 vai dar algo maior do que 1, correto? 17 sobre 6, sei lá, 2 e pouco. Então, alguma coisa, não sei qual é o valor, mas eu sei que é maior do que 1. Então, vou passar ele para cá. Ó. Uma bolinha aberta, 17 sobre 6. E eu quero os valores que estejam aqui dentro desse intervalo. Só que a gente quer a interseção desses dois conjuntos aqui. Então, a gente faz aqui, ó. Pode traçar aqui uma reta, aqui, e uma reta aqui. Então, a nossa resposta vai do bolinha aberta, menos 11 sobre 6, que vai até 1. Uma bolinha fechada. Aí, botando aqui em intervalos, né? Só tem esse pedacinho aqui. A gente pode dizer que aqui menos 11, parênteses, né? Porque é bolinha aberta, até 1. Poderia botar também que desse jeito aqui, né? Menos 11 sobre 6, menor do que x menor ou igual a 1. Também seria uma outra possibilidade. Aí, enfim, a solução fica também a critério de vocês. Nesse caso aqui, lembrando, né, o parêntese, porque aqui está aberto, e aqui usei o colchete porque aqui está fechado, né, o sinal de menor ou igual. Tranquilo, tranquilo. E sem maiores dificuldades. Acho que todo mundo vai gabaritar aí a P2. Passar direto. E depois da P2 eu só costumo fazer também uma videotutoriazinha. Uma semana antes da prova, sabe? Só para quem tirou, alguém tira dúvida. Refaz a P3 do ano passado, do semestre passado e pronto. Então, para finalizar, vamos fazer essa daqui, que tem 3 inequações modulares. Eu não sei o que a Aline vai trabalhar amanhã,
Mas semana que vem a minha proposta é fazer alguma coisa referente à questão 2 da D, tá? Vou ver lá o tema. Olhei por alto lá, mas até já esqueci, tá? O que era. Fiz a porcentagem, enfim. Aí a gente viu algum conteúdo referente à questão 2 e assim vai fazendo sucessivamente aí. Até... deixa eu ver aqui no calendário quando que é a P3 de vocês. Só um minutinho. Para ver quantas... acho que eu já agendei tudo. As minhas... tem bastante coisa ainda. Eu acho que a P3 de vocês é lá pro final de outubro, início de novembro, se eu não me engano. Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 videotutorias até lá. E a última lá que está 24 de novembro, que vai ser uma antes da P3. Então, com 6 videotutorias, são 4 questões de AD, dá para a gente... Aí hoje, né, a gente já fez uma, a P1 dia 1º de novembro. Obrigado, Josmar. Aí, então, até dia 1º de novembro, dá para a gente fazer as videotutorias focadas nas questões da D, que são 4 questões, né? E depois a gente só vai fazendo revisão para a P2. Acho que vão dar umas 3 videotutorias aí só de revisão. Aí a gente vai fazendo revisão da P2 semestre passado, semestre 2024.2, 2024.1, tá? Então, acho que vai dar para fazer bastante revisão antes da prova. Então, vamos lá, vamos fazer essa última questão aqui. Deixa eu ver se é a última mesmo. Eu acho que é. Bom, que ficou uns slides em branco aqui. Eu sempre gasto mais espaço do que precisa. Deixa eu ver. Esse vermelho, já usei. Deixa eu ver se esse rosinha aqui é bom. Aí a mesma coisa, a mesma questão. Represente como intervalo ou união de intervalos o conjunto dos números reais que satisfaçam simultaneamente as inequações a seguir. Então, começamos aqui, ó. 6x mais 17 maior do que 15. Então, só para finalizar, voltar lá na regrinha lá dos primeiros slides. Ó, sinalzinho de maior ou maior ou igual, vai ser essa regrinha aqui que a gente divide em 2 partes. Pega o que está dentro do módulo e repete aqui, ó, maior a esse número que está aqui, né? É só tirar o módulo, ou pego o que está dentro do módulo, troco o sinal e ponho o que está aqui fora, né? Negativo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, pego o que está dentro do módulo. 6x mais 17 maior que 15, ou o que está dentro do módulo, troca o sinal e coloca aqui o simétrico, tá? E agora vamos resolver aqui essa questão. Vamos isolar aqui o x. 6x, acho que esse rosinha não está muito bom aqui em cima do azul não, está um preto. 6x, esse mais 17 vai passar aqui negativo. X vai ser maior. 15 menos 17 vai dar menos 2. 6 vezes x, a gente passa o x dividindo, olha, o 6 dividindo. E dá para simplificar aqui, como os dois são divisíveis por 2,
a gente deixa aqui numa fração irredutível, menos 1/3. Ou, novamente, 17 que está positivo, passa para o outro lado negativo. Vamos lá, 6x menor do que menos 15 menos 17 dá menos 32. X vai ser igual a... X é menor do que menos 32 sobre 6. Dá para dividir por 2 no numerador, por 2 no denominador. Dá menos 16 sobre 3. Vamos para a segunda inequação modular. Aí aqui aquele detalhezinho, ó. Se menos 2, a gente passa para cá positivo. Aí vem mais 2. E sobra aqui para a gente, ó, módulo de 2x mais 4 menor ou igual a 7. Aí o sinalzinho de menor ou igual. A gente pega tudo que está dentro aqui do módulo, repete o sinal dos dois lados, do lado direito repete esse número, do lado esquerdo a gente põe simétrico. Então, vamos fazer aqui. Que aqui está dentro do módulo, 2x mais 4. Repetir o sinal do lado direito e do lado esquerdo. Repetir o número aqui, 7. Do lado de cá, do lado esquerdo, a gente põe o simétrico dele. Agora a gente quer isolar esse x. O 4 está positivo, a gente passa ele aqui para o lado direito e para o lado esquerdo negativo. Então, fica menos 7, menos 4, 2x, 7 menos 4. Menos 7 menos 4 dá menos 11. Sete menos 4 vai dar 3. O 2 que está multiplicando vai vir dividindo. E pronto. Já achamos ali o intervalo que o x está fazendo parte. Agora vamos pegar esse últimozinho aqui, fazer a mesma coisa. Esse 1 que está positivo vai passar negativo. Então, aqui o nosso módulo vai ser x menos 2 maior ou igual 2 menos 1 vai dar 1. Beleza? Sinal de maior ou igual, a gente utiliza essa regrinha daqui, ó. Sinal de maior ou igual. Então, a gente pega o que está dentro do módulo, x menos 2, repete o sinal, basicamente a mesma coisa que está ali sem o módulo, ou vai ser o x menos 2, agora troco o sinal, põe o simétrico. O menos 2 está negativo, vai passar positivo. 1 mais 2 dá 3. Ou x vai ser menor ou igual. Menos 2 passou para cá positivo. 2 menos 1 dá 1. Olha que acho que dá até para fazer aqui a interseção. Então, vamos lá, vou botar aqui. 2, 3,
o azul. E a interseção. Pronto. Agora vamos escrever todos esses valores que estão aqui. Aí aqui ficou tranquilo, ó, que temos o 3 é menos 1/3 e menos 16 sobre 3. Então, a gente consegue, como tem o mesmo denominador, a gente consegue observar quem é menor e quem é maior, tá? Aí aquele exemplo lá da reta numérica, quanto mais à direita ali ele é maior, né? Quanto mais à esquerda ele é menor. Então, menos 16 sobre 3, ele vai ser menor do que menos 1 sobre 3. Aqui vai ser bolinha aberta, que é o sinalzinho de menor. Menos 16 sobre 3. Eu quero os valores menores do que isso. Eu quero os valores que estejam aqui para a esquerda. 1/3 vou botar para cá. Menos 1/3, né, na verdade. Eu quero os valores que sejam maiores do que esse 1/3. Então, tá aqui. Agora o outro. Menos 11 sobre 2. E agora? Menos 11 sobre 2. Ele fica à direita ou à esquerda aqui do menos 16 sobre 3? Deixa eu fazer isso aqui na calculadora, que eu já estou com... Deixa eu ver qual seria a melhor forma. Bom, vamos fazer 16 divididos por 3 é igual a 5,33. Vou botar esses valores aqui. 16 sobre 3 é igual a 5,33. 11 sobre 2 dá 5,5. 11 divididos por 2. 5,5. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que o 11 sobre 2 ele está um pouquinho mais à esquerda, porque aqui está negativo, né? Menos 11 sobre 2. Então, menos 11 sobre 2, menos 5,5. Aqui também é negativo, menos e menos. Então, menos 11 sobre 2 está um pouquinho aqui para a esquerda. Só que aqui é menor ou igual. Então, a gente bota aqui uma bolinha fechada. Menos 11 sobre 2. Três sobre 2, como está positivo, ele vai estar mais à direita aqui, né, do que 1/3. Então, vou botar ele bem para cá, aqui, ó. 3 sobre 2. E nesse caso, a gente quer os valores, ó, x está entre um ponto e o outro. Então, aqui dentro, ó. E, por fim, essa inequação modular aqui, que a resolução está em azul. Eu quero valores maiores do que 3. Então, vai ficar mais para cá ainda, né? Maiores do que 3. Então, 3 vai estar maior ou igual, né? Vai ficar um pouquinho para cá. Que aqui 3 sobre 2 é 1 sobre 5. Nossa, ficou bem feio aqui, então. Ela tem um 1 aqui para ficar... Ficou horrível aqui. Vai ficar muito apertado. É passar para outro slide mesmo. Quis adiantar aqui, mas ficou muito embolado. Então, vamos lá. Menos 16 sobre 3 e 1/3. Menos 16 sobre 3 e 1/3, né? Esse 1/3 aqui.
Vai para esse montão de número para lá. São os valores de dentro e de fora, são os valores de fora. Então, eu quero os valores que estão aqui para o lado esquerdo e os valores aqui para o lado direito. Menos 11 sobre 2 e 3 sobre 2. Então, lá a bolinha fechada, né? Menos 11 sobre 2 e 3 sobre 2, se eu não me engano. 3 sobre 2. Deixa eu dar uma olhada se eu boto. Vai ter 1 aqui no meio, né? Então, deixa eu pagar essa bolinha aqui. Pô, era só pagar a bolinha. Três sobre 2, vou botar aqui. E queremos os valores de dentro aqui do intervalo. Agora o outro, maiores do que 3 e menores do que 1. 3 vai estar bem para cá. Menor ou igual, né? 3, botar para cá. E o 1. O 1 deve estar por aqui. Que aqui 3 sobre 2 é 1,5, então agora a gente pode botar aqui. Então, são valores maiores ou iguais a 3, menores ou igual a 1. Tudo para cá. Agora, a gente vai fazer a interseção desses três conjuntos. Então, aqui, ó, a gente pode reparar que vai começar a fazer parte dos três conjuntos ao mesmo tempo, desse ponto aqui, menos 11 sobre 2. Mais ou menos aqui. E vai até o menos 16 sobre 3. Que aqui, entre um ponto e outro, não tem nada nessa primeira resposta. Aqui tem, mas só tem que fazer parte dos três ao mesmo tempo. Aí daqui já começa a fazer parte dos três de novo. Do menos 1 até aqui. E vai até o 1 só. Depois não tem mais interseção dos três conjuntos. Então, a nossa resposta vai ficar aqui, ó, bolinha fechada. Menos 11 sobre 2. Vai até, ó, bolinha aberta. Menos 16 sobre 3. Bolinha aberta, menos 1 sobre 3. E vai até 1. Bolinha fechada. Agora, escrevendo aqui como união de intervalos, bolinha fechada, a gente usa o colchete. Bolinha aberta, usa o parêntese. Opa, 3. União, bolinha aberta, é o parêntese. É que é bolinha fechada, se não me engano. Não é bolinha fechada. E pronto, aqui temos o nosso conjunto solução. Lá na questãozinha de vocês, acho que tem uma multiplicaçãozinha, mas aquele, como se tiver positivo, é só passar dividindo, sem problema, e deixar aí na equação modulada, formatinho, assim, né, para a gente conseguir usar essa regrinha. E aí, galera, tranquilo? Esse tema foi bem mais fácil, né, do que foi visto no conteúdo da P1, né? A P1 cai conjunto, cai lógica. Esse aqui é uma colherzinha de chá para vocês aí, fazer essa questãozinha da AD sem maiores dificuldades.
Beleza, vocês já dormiram? Ainda estão aqui? Deixa eu ver quem está aqui online ainda. A Carla está online, Felipe, Josmar, Thaís. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Não, é verdade que a gente fica até desconfiado. Qual é a pegadinha? Pois é, aparentemente não tem nenhuma pegadinha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo, se eu vejo se tem algum detalhezinho. Questão 1, né? Até dia 24, até quarta-feira, então dá para. Não tem nada de mais, não. Aparentemente, assim, não vai dar nada absurdo. Eu não cheguei a fazer questão, tô olhando ela aqui, mas sei lá, uma Não, mas dá para possibilidade. fazer sim. Pela aula de hoje dá para fazer legal, dá para desenvolver bem. Aquela Que outra para não. aguarda também agora nos próximos capítulos, né? Nos próximos episódios. Uma possibilidade, sei lá, de não ter interseção em conjunto nenhum, também pode ser, né? A resposta desse está mais à esquerda, desse está mais à direita e não faz interseção nenhuma. Poderia ser também. Sempre tem uma coisinha diferente, sempre tem um tempero a mais. Exatamente. Então pode ser um detalhe desse. Que não está me ocorrendo mais nada assim mirabolante que poderia aparecer, né? Mas qualquer coisa. Mas tá bom. Enfim, a criatividade é infinita deles também, né? Então, galera, se não tem mais dúvidas, a gente finaliza aqui hoje. Nossa videotutoria, vocês façam a AD de vocês, qualquer coisa. Essa não posso, aquela coisa, não posso tirar exatamente a questão da AD, mas pega um outro exemplo ali, pô, como é que faz aqui e tal. E a gente dá um jeito de ajudar vocês. Amanhã eu ponho lá esse vídeo lá no YouTube e compartilho o link lá para vocês na plataforma. Tá bom? Então, boa semana aí para vocês. Chove aqui em Niterói. Não sei na cidade de vocês. Tem uma chuvinha, tá agradável aqui. Fez muito calor hoje, pô. Eu tô aqui no Recreio e choveu, mas tá uma chuvinha fraquinha. Lá em São Gonçalo também tá chovendo. Então, acho que foi geral, né? Então, galera, boa noite. Vou finalizando aqui. E até segunda-feira da semana que vem. Boa noite.